Então, a nossa aula hoje, finalizando essa masterclass da primavera, a gente vai falar de como lidar com relacionamentos abusivos, né? A gente falou aí de como lidar com ansiedade e burnout, foi a primeira, depois a gente falou da, da obesidade, né, e das compulsões e vícios. A gente falou dessa questão, agora falando dessa questão de relacionamentos abusivos, né? Por que que é importante falar sobre isso? Esse tema bem chato, né? Mas muito, infelizmente, muito comum ou muito usual de acontecer. Assim. Tem estatísticas que mostram que a cada 3 mulheres, uma sofre um tipo de abuso, de relacionamento abusivo, né? E aí, quando a gente fala em relacionamento abusivo, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela ideia da agressão física, que é o abuso mais clássico ou no sentido de mais fácil de ser reconhecido, né? Então, é a agressão física ou a ameaça de agressão física, a pessoa que vive com medo, mesmo que não seja não vai para agressão, mas aquela coisa de se você não calar a boca, eu vou te encher de porrada. Se você fizer isso, eu vou cortar o seu cabelo, eu vou queimar suas roupas, né? Coisas de ameaças, isso acaba caracterizando também uma violência física, por mais que não seja a agressão em si. Mas essa estatística de que cada 3, uma sofre um abuso, uma relação abusiva, ela não considera as relações abusivas de maneira psicológica, porque isso é difícil de identificar, né? Então, essa estatística, infelizmente, ela é bem pior, porque o abuso psicológico, emocional, ele é muito difícil de ser pontuado, muito difícil de ser identificado. E, aliás, é o grande problema de muitos relacionamentos, de muitas mulheres que não sabem que estão vivendo um relacionamento abusivo, que acham que aquilo é assim mesmo, que, sei lá, é alguma questão do caráter daquela pessoa que ela se relaciona e acaba levando, né, e deixando passar. Eu recentemente tive uma pessoa muito próxima a mim que ela veio relatar que caiu a ficha dela, que ela tá vivendo um relacionamento abusivo. E quando você para ver, existe esse mito também, assim, né, de que a mulher que sofre um relacionamento abusivo, ela é uma mulher sem instrução, sem condição econômica, né, de sair da relação, ou ela tem uma dependência financeira desse cara, desse marido, ou pelos filhos, né, fica aquela coisa de, não quero me separar. Mas não, na verdade, não tem classe social, não tem uma questão racial para violência ou para os abusos, né, para as relações abusivas. Mesmo mulheres, inclusive eu vi alguns relatos, né, de muitas mulheres que, mesmo instruídas, vamos dizer assim, né, por exemplo, eu atendi uma advogada uma vez. E aí você pensa, ela sabe tudo de lei, ela sabe se defender, né, e tal. Só que não, ela estava num processo de fugir do ex-marido dela. Então, a cada mês ela trocava de celular. A cada mês eu perdia contato com ela que tinha que me contactar para a gente continuar as sessões de terapia, né? Porque ela e a filha dela, o cara ameaçava, usava a criança, que acho que ela tinha uns 5 anos, usava a criança como chantagem, como mecanismo de de opressão e de colocar medo nela, né? Então ela fugia. E ela é advogada, então você para e pensa, fala, nossa, para quem olha de fora, pode julgar essa mulher e pensar, cara, como que ela caiu nisso, né? Mas, infelizmente, é um mecanismo que toda mulher pode estar sujeita a isso, porque tem a ver com questões emocionais, tem a ver com feridas emocionais, né? Sim, Deixa eu dar boas-vindas para Isabel. Isabel, bem-vinda. Se quiser colocar dúvidas, fique à vontade. e aquilo que você falou, como vai por essa esfera psicológica, quando você está vivenciando, mesmo por mais esclarecido, por mais que seja, a pessoa não consegue, está com véu, tá complicado para Isso, enxergar. isso. É sério isso, é muito sério. É.
É uma coisa bem velada. Assim, o abuso, se a gente pensar na palavra abuso, né, o que isso quer dizer? O abuso, ele, por trás desse comportamento, ele esconde é como se fosse um uso excessivo do poder. Então, a pessoa que tem o papel do abusador, vamos dizer assim, acho que a Isabel está com problema de entrar aqui, ela entrou no outro. A pessoa que tem o papel de abusador, ela tem por trás a característica de buscar o controle. Ele quer o controle da situação, né? A pessoa também busca muito pelo poder, através da opressão, através da humilhação, através da chantagem, através do medo. O medo é um ótimo mecanismo para colocar controle, né, sobre as pessoas. Através da posse, aquela coisa de o ciúme excessivo, né? Aquela pessoa é minha e é minha posse, enfim. Então, são esses mecanismos que estão por trás da pessoa que é o abusador. E a pessoa que sofre o abuso, ela tem uma ligação muito forte com a característica da vítima. Ela é vítima, né? De fato, ela é vítima ali de um abuso, seja físico, seja qual for, qual tipo de abuso que a gente ainda vai falar aqui. Mas, se a gente for olhar na história dela, e por isso que a terapia, o autoconhecimento é muito importante, né, para pessoas que estão em condições assim, se a gente for olhar na história dela, a gente vai entender que essa repetição de padrão de estar em situações do qual eu sou vítima, isso tem uma recorrência. Isso não acontece assim agora eu tenho, sei lá, 32 anos e me envolvi num relacionamento abusivo. Não. Na verdade, o que a gente faz na terapia? Descascar essa cebola e entender, peraí, onde que isso aconteceu antes na sua vida? Em qual momento? E a gente vai até o início da vida, até quando a pessoa consegue se lembrar o que foi esse abuso, porque uma das outras coisas que a gente vai falar aqui é que sim, infelizmente, mães muitas vezes são abusivas. E mães é o nosso primeiro contato com a vida, né? Então, se eu tive uma mãe abusiva, por exemplo, eu fui vítima de situações ali que eu fui abusada por essa mãe, de maneira emocional, psicológica, vamos dizer assim, é muito suscetível que eu entre em outras relações que eu sou abusada, seja no casamento, na relação afetiva, seja com homem ou com mulher, seja no meu trabalho, né? Posso encontrar aí um chefe ou até uma chefe que vai fazer esse papel de novo da mulher opressora, abusadora da minha vida, né? Então, o que é importante a gente olhar? A gente cavucar, a gente buscar lá atrás a origem disso, porque isso não nasceu agora, isso não começou agora com esse relacionamento, isso tem um rastro, isso deixa rastro, né? Por exemplo, uma das formas de abuso que os pais fazem de uma forma inconsciente, muitas vezes, até por falta de informação, ou porque foram criados dessa forma, é a questão da crítica construtiva. É uma coisa meio que eu acho muito antagônica, que uma crítica ser construtiva. Para mim, não combina essa frase e ela não faz muito sentido, ela não encaixa. Concordo. No meu imaginário, uma crítica não tem como ela ser construtiva, né? Por exemplo, talvez a gente conseguiria encaixar isso se a gente estivesse falando do ambiente de trabalho. Se eu sou líder de uma equipe e eu peço para essa equipe fazer alguma coisa, eu tenho que cobrar dessa equipe o resultado, né? E as ações que eu deleguei para eles. Mas existe até, né? Quem estuda essas questões vai dizer que você tem um jeito lá de dar um feedback. Você tem um jeito de colocar, ressaltar lá os benefícios, né, as coisas positivas que aquela equipe fez, colocar o problema e apontar uma solução, do tipo, então, que tal se a gente tentar assim fazer assado, né? Mas o problema, como eu estava falando dos pais, é que muitas vezes, muitas de nós, talvez, inclusive a gente tenha passado por isso, de ouvir críticas dos nossos pais no sentido de você é muito lenta, você é muito boba, você é muito burra, você é muito desajeitada, estabanada, né? Os pais, muitas vezes, eles pegam a criança e colocam um rótulo nela de seja o que for, e a criança carrega isso para o resto da vida.
E isso acaba impactando as relações dela, porque ela vai se relacionar com as pessoas na vida dela por detrás desse rótulo. Ela vai se colocar em situações que ela está sempre estampando esse rótulo dela. Por quê? Criança, quando a gente é criança, gente, criança é igual esponjinha, ela absorve tudo que papai e mamãe falam. Ela acredita. Se papai e mamãe falam que eu sou burra, eu acredito que eu sou burra. E eu vou ser assim na vida. E desconstruir isso é muita terapia, é muito exercício, né? Para desfazer esse estrago que acaba gerando uma baixa estima na criança, né? Posso fazer só uma pergunta? Me Claro. surgiu agora. Quando você está falando a pessoa, tá? Então, você não está usando o gênero masculino e feminino. Você está falando a pessoa. E quando você fala de estatísticas, você fala a cada 3 mulheres, uma é acomedida. Então, eu queria entender, porque eu acredito que dentro do que você está falando, seja a criação, seja para um homem ou para uma menina, isso também pode ser opressor, e se a gente chama, se tem mulheres que fazem movimento de ser o abusador e não o abusar. Se existe isso, porque a gente fica com foco sempre na mulher, por todas as crenças que a gente, patriarcado, aquela coisa toda, né? Sim, Mas esses movimentos psicológicos também existem no homem. sim. E é muito bom você ressaltar isso, Rô, porque de fato existe mais estatísticas voltadas para a mulher, porque inclusive existe uma lei que protege a mulher das relações abusivas, né? Que é a Lei Maria da Penha. Inclusive eu não sabia disso. A lei leva o nome da mulher que começou esse movimento e ela sofreu 20 anos uma relação abusiva antes dela ter coragem de denunciar e de colocar isso à tona, né? Então, a lei tem uma lei específica para a mulher, mas sim, o homem tem relações que são abusivas, onde o homem é a vítima, o homem é o abusado e a mulher é a abusadora. Não do contexto de abuso físico, né? Porque em geral o homem ele é naturalmente mais forte que uma mulher. Se uma mulher for bater no homem, assim, né? Se não for nenhuma mulher do jiu-jitsu e tudo mais e que for bater num homem fraco, né? Mas no geral o homem consegue se defender fisicamente de uma mulher, ele consegue barrar aquilo, consegue segurar, né? Mas tem os outros tipos de abuso que muitos homens são sujeitos, sim, a esse abuso emocional, por exemplo, né? É nisso que eu Ou estou, é abuso nisso que eu estou verbal. me referindo. Sim, ele tem sim bastante casos disso. Só que aí também é uma coisa interessante, porque não é algo tão falado, os homens têm vergonha de falar sobre isso, e aí eles se colocam numa coisa de meio que coloca num pacote todo que a relação não deu certo, porque não deu certo, ponto final, né? Ele não vai esmiuçar e falar que ele sofria um abuso, ou às vezes nem ele quer buscar esse entendimento, né? Porque fica aquela vergonha do tipo, como assim? E Você ele é se homem, percebe e né? aceita. Entendi, É, entendi. e aí tem uma coisa também interessante que se a gente pensar do ponto de vista do abusador, todo abusador já foi abusado. É uma relação de espelhamento, de repetição, né? Porque o abusador, ele tem uma Ele já coisa. passou pela posição, é isso? De ser abusado e aí se transformou em abusador, é isso? Em algum momento na vida dele, nisso que a gente estava falando, por exemplo, na infância, talvez o que pode ter acontecido, por exemplo, aquela criança se sentiu abusada. E aí, para não ser mais abusado, por mecanismo de defesa e proteção, ela passa a ser uma pessoa que controla tudo e todos. E às vezes sem saber, e às vezes sem perceber, ela acaba controlando a outra pessoa, tentando, por querer se sentir seguro ou segura, ela acaba sendo possessiva, né? Então, por exemplo, a mulher ciumenta, muito ciumenta, aquela coisa que tem que ver o celular da pessoa, tem que controlar o cartão e tudo mais,
ela é um relacionamento de abuso, né? Mas talvez por que ela faz isso? Talvez porque lá atrás ela sofreu algum abuso psicológico, para se defender, ela tenta controlar a situação para não ser passada para trás de novo, né? Não deixa de ser uma repetição, não é agora que aparece. Seja Exato, do abusado ou do abusador. Não, não deixa de ser o que você trouxe. Não é exato, por acaso. Isto vem, já entendi. exato, exato. E aí, só para a gente poder pontuar, né, esses tipos de abuso. Então, tem o físico, que é o mais, né, fácil de reconhecer. Onde que ele nasce? Ele pode nascer, por exemplo, em pessoas, em crianças, que nasceram num lar disfuncional, aonde essa criança via muitas brigas entre os pais. E aí essa criança pode achar, crescer, né, se tornar um adulto que entende que o amor é daquele jeito. É a base de violência, é a base de agressão, é a base de opressão. Ele entende que isso é amor, né? Então, aqui não estou querendo defender abusadores, porque, enfim, existe, né? Pode ser uma polêmica isso, mas o fato é, às vezes essa pessoa que é o abusador, ele simplesmente não tinha esse conhecimento, ele não sabia que era diferente, né? É diferente quando a gente leva a informação para aquela pessoa e fala assim, olha, isso aqui é opressão, isso aqui você está me humilhando, isso aqui você está me deixando presa, né? Estou me sentindo cerceada. Aí essa pessoa fala, peraí, então tá, então deixa eu ver se eu sei fazer diferente. Então ela não tinha informação, quando ela passa a ter, pode ser que ela mude. Ou não, pode ser alguém deliberadamente que é uma pessoa mal intencionada mesmo, né? Mas o fato é, isso pode ter nascido ali na infância, né? De ter visto esses abusos físicos. Tem o abuso sexual também, que é também o mais usual, assim, de reconhecer, porque aí a gente está falando do estupro, obviamente, a gente está falando de situações de, talvez não estupro em si, mas ser molestada, a coisa dos assédios sexual, que isso acontece em ambientes de trabalho, por exemplo, né? Mas a gente pode falar também de contextos fora, de situações fora do contexto. Por exemplo, uma vez eu fui num médico um cardiologista, e aí ele estava me analisando, ele pegava aquele estetoscópio, colocava assim bem no meio do seio, e aí ele pedia licença para levantar meu seio e colocar o negócio aqui debaixo do seio, para acessar o coração. E aquilo foi me gerando um desconforto, porque aquilo não estava legal, sabe? Aquilo para mim estava ressoando como uma coisa fora de contexto. Por mais que ele fosse um médico, ele não estava numa postura de médico, né? Então, isso a gente precisa ter cuidado também, porque às vezes a gente coloca muita, como é que fala? Quando a gente dá muita credibilidade, por exemplo, o médico, né? O médico, ele tem esse papel que ele vai lá, diagnostica, né, os nossos doenças e tal, a gente acredita e faz o que ele manda fazer, o que eu critico isso, mas enfim. É, mas a gente tem que ter cuidado de saber até qual é o limite que aquela pessoa pode ir, né? Então, a gente saber reconhecer esses abusos assim também. Então, isso acaba sendo também um abuso sexual, por mais que não tenha estupro, penetração e etc, né? Outra coisa, por exemplo, que é um abuso sexual pouco comentado, é quando acontece com marido e mulher, quando o marido obriga a mulher a transar. É lógico. Isso é um abuso, com certeza. E é estranho assim, a gente pensar, nossa, mas eles são casados, né? E a mulher, ainda mais se a gente entrar nesse contexto machista patriarcal, que a mulher tem que satisfazer o homem e tal, mas se a mulher, não, o corpo dela não está pronto para ter uma relação sexual e ela é forçada a ter essa relação, independente de ser o marido ou uma outra pessoa, isso é um abuso, isso é um estupro, né? E outra coisa também, eu falo muito para as minhas clientes, assim, eu falo, por mais que você é uma mulher casada, tá? E aí você tá lá no começou o vucu-vucu com o marido, deu vontade e tal, mas no meio do negócio você, sei lá, aconteceu alguma coisa, que acontece isso muito com mulheres que foram abusadas, em alguma fala, algum gesto que o marido faz, isso acessa uma memória de trauma e ela trava, o corpo congela e ela fica tipo, não, não quero mais.
E muitas vezes o marido já está no fogo e ele não consegue parar. E ele acaba reforçando o trauma sexual daquela mulher. Isso é péssimo, né? Então, mesmo quando já começou a relação ali, a relação sexual, e a mulher fala, para, não quero, daquele momento para frente, o que se acontecer acaba sendo um estupro. É considerado. É porque é uma Exato, invasão. É uma exato, invasão. exato. É, outra coisa que são formas de abuso sexual, expor fotos. Inclusive, não deu tempo de eu pesquisar, mas eu ia pesquisar isso. Teve, eu não sei se foi a Carolina Dickman, que algumas fotos sensuais dela vazaram, e ela começou um movimento de crime cibernético contra isso, né? Hoje acaba que existe uma lei que, se algum homem vaza fotos sensuais de uma mulher, fotos sensuais, fotos íntimas, conversas íntimas, né, e tudo mais, ele pode ser enquadrado como um criminoso. Então, acaba sendo, hoje, isso é um crime, né? Existe a agressão verbal. A agressão verbal, ela também é meio difícil da gente reconhecer, porque às vezes a gente entende assim, ele tá de saco cheio, sei lá, ele tá meio na papirada, né? A gente meio que releva. Mas a agressão verbal, ela vem primeiro com as ofensas, com xingamentos, ela vem trazendo uma carga de insuficiência, como se tudo que aquela pessoa falasse, ela me diminuísse. Ela é como se fosse sempre esse movimento assim de estar me tampando, né? Eu sou uma flor que quero começar a florescer, expandir, ter os meus resultados, aí vem essa pessoa e me tampa. Seja com Mas isso é sutil, não. Para pegar é sutil. muito, muito, muito sutil. Essa pessoa que eu comentei, né, que recentemente descobriu que estava num relacionamento abusivo, eu tive algum contato com ela e o parceiro, e o jeito que ele falava com ela era muito, para mim, que tenho um olhar calibrado porque trabalho com isso estava fácil de reconhecer. Mas é muito velado, é muito sutil, assim, porque logo depois ele faz um agrado, ele passa a mão na cabeça, sabe? Faz um carinho, assim. E é uma coisa muito estranha, porque inclusive lembra essa relação de criança. Por exemplo, aquela coisa de, vamos supor, fazia alguma arte, minha mãe ela me batia, o meu pai me batia e falava assim: isso é para o seu bem. Aí a gente começa a achar que a ofensa, o comentário, que acaba me trazendo essa sensação de insuficiência, que isso é para o meu bem. Do tipo, ele está querendo, sei lá, né, que eu melhore, que eu seja. Então a gente confunde um pouco essa agressão verbal com cuidado, com do tipo, ele está cuidando de mim, ele se importa comigo, né? Quando na verdade não é. É uma confusão que muitas vezes a gente faz até onde é amor e o que é já essa relação doentia. E então aí acaba aparecendo isso, assim, e tem outra coisa também da agressão verbal, ela é muito sutil também, porque muitas vezes isso só acontece entre quatro paredes, quando o casal está junto, só ele, Verdade. sem plateia, sem ninguém em volta. Aí fica aquela coisa estranha, né? Porque com os amigos, na família, né? Quando está todo mundo reunido, a pessoa, o casal parece extraordinário, porque ele trata ela super bem, ele é super, né? Legal. Mas quando eles estão entre quatro paredes, ele acaba com os projetos dela, né? De você nunca vai conseguir, você não tem capacidade para isso. Coisas que são pontuais, assim, poucas. Por exemplo, questão financeira, que eu vejo muito também em atendimentos, o homem assume para si o controle financeiro, deixa essa mulher dependente, e ele traz isso como um cuidado. Ele fala assim: não, você não dá conta, eu sou melhor nisso, e eu vou tomar conta do dinheiro. E não divide isso com a parceira, né? Agora, se a gente estiver falando disso, de um relacionamento que é saudável, que aquele homem, ele dá indícios que ele é alguém que quer que eu cresça, tá tudo bem ele cuidar das contas, né? Agora, se eu sinto que tem uma coisa estranha, que é alguém que fica sempre, né, jogando água ali no meu feijão, sempre me inferiorizando, Me aí tem que deixando para parar. baixo, né? E em quatro paredes, a pessoa já tem a autoestima, que já está baixa.
e fica só velado ali em quatro paredes, é mais sutil, é mais difícil ainda para a pessoa se enxergar e ver que está passando por tudo isso. É mais difícil Exato, a agressão. Nossa. exato, exato. Pois é. E aí tem uma coisa também interessante de falar, que são relações de codependência, né? A dependência emocional, ela aparece muito nessa troca aí de abusador, abusado, enfim. Quando, por exemplo, uma pessoa ela tem uma necessidade muito grande de reconhecimento. A necessidade de reconhecimento do outro é uma dependência emocional. Porque quando a gente fala em dependência emocional, muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, não, eu pago as minhas contas, eu viajo sozinha se eu quiser, eu não tenho problema com isso, não. Essa era eu. Né? Eu entendia que eu não tinha problema com dependência emocional, não. Até eu entender que eu tinha. Porque é como se eu fizesse as coisas muito baseado no que os outros, do que eu achava que os outros queriam ou desejavam. Então eu era presa no nesse negócio de agradar os outros. E eu não tomava minhas próprias decisões, né? Então, isso é uma dependência emocional. Existe também aquela dependência que a mulher ou o homem, né, vamos dizer assim, acaba entrando naquele lugar do não consigo ficar sozinha, não consigo ficar sozinho. Eu atendi um homem, inclusive, essa semana, e ele me trouxe muito isso, assim, ele está nessa de tentar reconstruir o casamento, mas a mulher não aceita fazer uma terapia, então ele está buscando sozinho, e ele trouxe isso, falou assim, Patrícia, se não der certo, eu vou ter que separar, mas eu não sei viver sozinho, nunca vivi sozinho. Então também é uma coisa que acomete tanto homens quanto mulheres, né? E para não me sentir sozinha, eu acabo aceitando o comportamento daquela pessoa, mesmo aquilo sendo abusivo, né? E aí acontece isso, muitas vezes o abuso ele vai escalando. Começa com uma coisa sutil, discreta, aí depois aquilo vai se tornando mais constante, aí depois aquilo acaba virando uma agressão sexual que é disfarçada, nem fica aquela coisa de não, é marido e mulher, então não tem problema, até virar uma agressão física. Né? Também já atendi muitas mulheres que viveram anos isso e só quando tomaram um chacoalhão, assim, literalmente, da pessoa pegar no braço, deixar marcas, deixar um arranhão, deixar uma marca física, é que ela caiu em si, que ela foi buscar ajuda, né? E aí, a questão dessa dependência, ela fica muito presa nisso, né? O medo de eu ficar sozinha, o medo que eu tenho de assumir a consequência de sair dessa relação, porque muitas mulheres acabam vivendo por um tempo longo, às vezes, em relacionamentos abusivos, primeiro porque não reconhece. Quando reconhece, ainda tenta mudar o parceiro. A gente, mulher, tem esse problema aí. A gente veio com esse chip instalado da Salvador que quer resolver o problema de todo mundo, né? Então, tem algumas mulheres que romantizam isso, do tipo, ah, mas eu vou buscar ajuda para ele, meu amor vai salvar, vai curar. Então, algumas ainda ficam nesse estágio de eu quero tentar resolver essa relação, porque não quer ficar sozinha ou não quer começar de novo, né? Tem mulheres que têm vergonha de assumir. Tem mulheres que têm vergonha de falar que está vivendo uma relação afetiva, principalmente se for com as amigas. Porque muitas vezes talvez as amigas não vão entender, vai entrar naquele contexto de, nossa, mas ele parece um cara tão bom. Será que você não está louca? Será que você não está imaginando coisas, né? Será que você não precisa de terapia? Enfim, como se só a gente louca precisasse de terapia, né? Mas enfim. E aí tem também o medo da consequência, do que eu faço com isso. Porque se eu vou até as últimas consequências de ir para uma separação, por exemplo, sei lá qual que pode ser o contexto, porque vai que essa mulher ela foi tão oprimida por esse homem, né? Falando dessa relação que é mais usual assim da mulher ser abusada,
vai ver que ela foi tão oprimida que ela não se desenvolveu profissionalmente, que ela não tem uma carreira, que ela não tem um jeito, um meio de se sustentar. E aí ela não consegue nem pagar um advogado, apesar que a Defensoria Pública hoje ela coloca à frente os casos de violência doméstica, de abusos até psicológicos, inclusive uma coisa que eu estava vendo também é que existe uma lei nova que engloba aí abusos psicológicos e aí independe do gênero, seja homem ou seja mulher, porque a Maria da Penha é só para mulheres, né? E aqui ela engloba também as questões dos homens abusados psicologicamente, emocionalmente. Então, a Defensoria Pública, você acaba não gastando nada, né, para pedir uma defesa, ela coloca à frente, porque às vezes tem mulheres que estão sofrendo uma violência doméstica e se ela for esperar o trâmite daquela denúncia até aquilo ser apurado, talvez ela já morreu, ela já foi assassinada, né? Porque os números de feminicídio no Brasil são vergonhosos, são horríveis, assim. Então existe a justiça de alguma forma dentro do que dá para fazer, ela tem se prontificado, se colocado, né, para ajudar e para colocar nesses casos. E outras coisas que ajudam ter uma rede de apoio, ter uma rede de pessoas de confiança, seja homem, seja mulher, seja um terapeuta, seja alguém da família, porque às vezes tem isso também, a família também não acredita, né? Eu já atendi uma mulher que ela contou para a mãe que vivia uma relação abusiva e a mãe falava: Não, minha filha, É assim, é é assim. assim mesmo, homem é tudo igual. Você tem que ser tolerante, minha filha. Exatamente, exatamente. Pois é, mas não é por mal. Ela está dentro daquela, a mãe está dentro daquela crença. A mãe não, para ela pode até ser que a mãe venha de uma relação abusiva, entendeu? É, Não, é. tá? E se a gente olhar uma questão de contexto histórico, assim, né? As nossas mães, as nossas avós, elas vêm de um momento histórico que não cabia separação. Tem muita mãe hoje, assim, nas nossas mães, por exemplo, que se você olhar e falar assim, em separar, para ela é um absurdo, porque ela ainda vive com aquela cabeça que ela tinha, né? É, a minha mãe ainda bem não era dessa, porque ela separou do meu pai rapidinho. Não precise ir muito longe, só para as nossas mães. Eu diria que há uns, vamos fazer assim, há uns 30 anos, menos, depois de 25 anos que as separações, de 25 anos para cá, eu não estou falando que as separações realmente você ia e eu lembro que eu estava colocando meu filho na escola e aí começou a aparecer os filhos de pais separados, mas antes também não tinha. Então, quer dizer, nossa, é uma coisa que é recente da gente realmente se olhar e ver a separação. Eu acho recente, porque eu acho que eu já tenho muita idade, entendeu? Não é? Mas eu É, acho, para ter essa liberdade de livre escolha, sabe, de você falar, estou aqui porque eu quero estar nesse casamento. Bom, sim, e acredito nessa união, porque sim. hoje estão E é felizes. muito recente mesmo, inclusive, eu já vi casos de inversão. Eu já atendi uma mulher que ela vivia, no caso dela, não sei nem se enquadraria assim num abuso emocional, porque o caso dela era sucessivas traições do marido. E ela sempre sabia, sempre soube, sempre tomou a frente de resolver lá, já foi falar com a amante e tal, várias coisas. E numa das frases dela, ela vai e me solta assim: eu não vou ser estatística, eu não vou me separar. E ela chegou a verbalizar para o marido: você pode me trair quantas vezes você quiser, que eu não vou separar. Porque ela simplesmente não queria ter esse, entre aspas, rótulo, esse título de uma mulher separada, divorciada. Aí, cavucando na história dela, o que eu acho? A mãe dela se divorciou. Isso causou um trauma para ela.
E para competir com a mãe dela, ela não se divorciava, ela não aceitava o divórcio, mesmo vivendo uma relação assim. Então, é bem estranho essas dinâmicas que a gente adota, né, por causa dessa nossa infância, nossa relação com os nossos pais. Por isso que é interessante olhar para tudo isso, né? Sim. É, bom, e aí é isso, assim, né, que eu queria trazer. E só uma coisa importante aqui de falar, que nessa questão, por exemplo, da educação opressora ou da educação abusiva de pais com filhos, é importante a gente entender qual que é o papel do pai e da mãe na vida de uma criança. Porque lembra que a ideia de abuso quer dizer o uso excessivo desse poder, né? E pai e mãe têm muito poder na vida do filho, principalmente pensando nas primeiras etapas da vida, né? Tem muito poder e tem muita responsabilidade, porque tem uma vida dependendo de você, né? Então, mas como pai, como mãe, a gente precisa aprender a ir soltando os filhos. A partir do momento que eles vão tendo autonomia, que eles vão tendo mais destreza de lidar com a vida, com as situações, a gente precisa ir soltando, porque senão isso acaba virando uma relação de controle. Não é muito, não é pouco comum. Eu atendo alguns casais, por exemplo, que não conseguem, que ainda, mesmo, sei lá, com 30, 40, 50 anos, vive uma relação de abuso com os pais, aonde os pais fazem chantagem emocional, aonde os pais, de alguma forma velada, sabotam os projetos de vida daquele filho, como quem diz assim, não floresça muito, não cresça muito, porque senão você vai expandir, né? Vai embora e eu quero você aqui perto de mim. Então, isso, claro, que de uma forma inconsciente, né? Não é assim tão evidente. Mas muitas pessoas, ainda mesmo adulto, às vezes ainda são vítimas ou refém dessa relação abusiva com os pais, seja com chantagem emocional. Eu já vi, inclusive, eu atendi uma senhora uma vez que ela estava com um problema, não lembro o que era exatamente, mas ela tinha um problema de mobilidade. Ela sentia muita dor nas pernas e tal. E, e aí, fazendo vários processos com ela, a gente foi chegar no entendimento que aquela doença que ela tinha acabava aproximando a família dela, os filhos, os netos, porque todo mundo se preocupava e todo mundo vinha cuidar, e todo mundo ficava ali, né? E aí ela meio que nessa carência emocional, carência afetiva, ela achou na doença um jeito de ter os filhos perto, né? Mesmo às custas da própria saúde dela e às custas de, sei lá, qual eram as brigas e as tormentas que esses filhos tinham para cuidar da mãe e não cuidar das suas próprias vidas, dos seus filhos, das suas esposas, né, marido e tal, da vida Que é profissional. uma coisa louquíssima, eu diria, porque o desgaste de energia que ela deve ter tido, tá, para manter essa atenção para ela, criando uma doença. Olha como é uma coisa. E é louco, é louco que eu falo, é louco, é no sentido. É, 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 nossa, é bastante. nossa, eu falo, a nossa mente é capaz de tudo. É, Tanto com tanto que você vai saciar, por isso que é importante essa coisa do autoconhecimento, porque você quer saciar o teu desejo íntimo, o que for, e aí, a qualquer preço, seja a atenção, seja todos os desejos que você tem, e a aham, qualquer preço, você imagina o que uma mente pode fazer. Então, se você tem um autoconhecimento, vamos desenvolver os nossos desejinhos ou os nossos, sabe? Tem desejo, então vamos socializar, entre aspas, mas vamos colocar ele para um lado bom da sim, coisa, entendeu? Do que é, ter a família a preço de doença, isso. E o que você está trazendo é de uma senhora. Meu, mas eu tenho histórico em família, eu tenho histórico próximo de
amigas da minha mãe que fazem esse tipo de coisa com os filhos. E, Uhum. e são extremamente saudáveis, só que nunca estão saudáveis. Entendeu o que eu estou falando? Nunca. Sim. Então, é muito triste isso. É. Peraí só um pouquinho, Rô, deixa eu fechar. Tá tendo uma festa ali no vizinho. Pois é exatamente isso, assim. E existe essa questão, né? Muitas vezes a gente não tem a informação, e aí realmente é um despreparo, né? Por exemplo, na questão de abuso sexual de crianças, existe aqueles abusos, né, que são mais clássicos, vamos dizer assim, mas existe o abuso da mãe beijando na boca do filho ou do pai beijando na boca da filha, né? Isso caracteriza um abuso que traz uma confusão na cabeça da criança, porque ela mistura os papéis. Ela começa a criar esse laço de romantização, seja com pai ou com mãe, que vai perdurar na vida dela e que vai trazer alguns prejuízos, né? É, e aí outros contextos, assim, que às vezes é isso, é uma falta de informação. Mas, a partir do momento que eu tenho a informação, tudo bem, é aquela coisa, tá, então eu vou cuidar para não ser abusiva com meu filho, com a minha filha, mas tem gente que é mal intencionado mesmo, às vezes faz por má intenção, do tipo, dane-se, é isso mesmo, depois ele que se vire, né? Então, Mesmo com a informação. Entendi. e às vezes é porque essa mãe ou esse pai tem as suas próprias feridas emocionais que não cuidou, que não resolveu, e que acaba transferindo para o filho ou para a Lógico. filha um, um papel que não é deles, né? Um papel de ser o companheiro, de ser a companheira, né? E acaba que é um abuso do poder de pai e de mãe, porque eu acabo misturando, confundindo a cabeça dessa criança e trazendo complicações para a vida futura dela, né? O que seria dos psicólogos se não tivesse o papel mãe e pai? Mãe, principalmente, eu diria, entendeu? Isso que eu estou dizendo. Então, é verdade, porque, e assim, a responsabilidade da gente. Eu não sei se você tem filhos. Você Não. tem? Com essa consciência que você tem, eu imagino que a sua, mesmo que ela venha com toda a informação, o Hum, natural, hum, vai, porque instintivamente a gente vai passando. Então, eu tenho filho e que eu sei que eu saí, e isso aconteceu comigo, eu saí da maternidade, fazia assim, perdi o fôlego e falava, não sei o que eu faço. Sabe quando é pane geral? Não é depressão de parto, é pane, uhum, pane. Se isso uhum, vai para o bem, se isso vai para o mal, mesmo com o que eu conhecia, tá? uhum. E que não era vasto desta forma, tá? É, Eu também sou psicóloga, mas eu fui tudo para a área organizacional. aham, Então, eu imagino, entende? É uma responsabilidade mesmo, o papel é, de mãe. e é exatamente como você disse. Para a mãe tem uma carga maior. E não é machismo, feminismo, não, Ah, é uma questão fisiológica, né? Porque qualquer bebê se desenvolve dentro do corpo da mãe, sim, de uma sim. mulher, né? Então a relação com essa mulher é muito mais forte mesmo, Não né? tem como. Eu brinco dizendo que eu sou uma psicanalista anti-freudiana, né? Eu amo a psicanálise, mas eu recrimino várias coisas que o Freud falou, inclusive isso, né? A culpa é da mãe, que ele sempre traz essa coisa da culpa da mãe. Mas existem aí aspectos importantes de olhar por esse viés, né? Que não é que é culpa da mãe, mas existe sim uma relação, uma proximidade, uma pega, né, muito mais necessária dos filhos com a Eu não mãe. olho como contrário. Quando eu falei mãe, eu olho como a contribuição para o teu filho
ter o desenvolvimento dessa personalidade, além de vir pelos nossos ancestrais, não importa, Uhum, e eu sou muito mais até junguiana, que daí eu vou para arquétipos, todas aquelas coisas, uhum, independente disso, tem a sua ação direto, é direto. E uhum, é lógico que vem também com a informação, eu vou usar uma palavra, mas é exatamente essa palavra, o bom senso. Eu, pelo menos, tinha o pouco ou o que deveria, mas vem aquela intuição, aquela voz interna, uhum, meu filho está precisando de atenção nisto, uhum. nisto. Então, esta ligação, e eu falo isso, não é de poder aquisitivo, porque eu vejo mães sem poder nenhum e que têm essa vozinha interna É, e que está acontecendo. Então, quer dizer, esta ligação é uma ligação muito importante, sim, muito importante. sim, verdade, verdade. E, e aí vem esse desfecho, assim, do que a gente está trazendo, né, nessa questão de, ok, então como lidar com esses relacionamentos abusivos, né? Primeira questão é reconhecer, assumir para si, sem vergonha nenhuma, de que, ok, estou vivendo uma relação assim, é o primeiro passo, né, de mudança. E depois é realmente buscar uma ajuda jurídica, psicológica, emocional, talvez um apoio financeiro vai ser preciso no começo, né? É, Rede e, de apoio, você falou tudo certo, é ter aquela rede de proteção. é, é. E Necessário. aí entra muito isso, assim, que eu acho o mais importante disso, né? Se eu fui ou sou vítima de uma relação abusiva, seja como for, qual grau for, eu preciso olhar o porquê que eu atraí isso, né? Que é aquilo que a gente estava falando. Isso não nasceu agora, isso é repeteco da sua história, em contextos diferentes, mesmo que foi assim, do tipo, não, mas eu nunca casei na vida. Não tive outro casamento para dizer que era abusivo. Sim, mas a gente não está falando só de relações afetivas, a gente está falando de relações com pessoas. Esse papel, essa cadeira da vítima, ela não aparece na sua vida agora. Então, é importante eu fazer um processo de autoconhecimento, né, como você bem trouxe, Rô, e de amadurecer esse lugar do por que eu me coloco em situações de vítima? Por que eu acabo atraindo pessoas abusadoras, situações que eu me sinto abusada? Por quê? Super importante. Para que isso não se repita de novo, né? Porque terminar uma relação abusiva, por mais difícil que seja, é necessário isso. Mas se eu não depurar, não entender o que tem ali, eu vou repetir ali na frente. Sim, sem sombra de dúvida. Né? E é super importante olhar para isso. Legal. E, e muita questão da autocompaixão, desse autocuidado, né? Enfim, a gente se critica, se julga tanto, e aí muitas vezes a gente se vê numa situação como essa e fala, nossa, que burra que eu fui, como que eu pude cair nessa e tal. Eu falo, A não é por chibata, aí, né? A batendo. chibatinha. Isha, você está por aí? Se quiser colocar uma dúvida, alguma coisa para a gente encerrar. Hoje a Guita não está aqui para fazer uma meditação, uma dança. Ah, Que minha linda! família, de mãe, coisa. Mãe é mãe. Tá vendo? Tá vendo? Essas mulheres são incríveis. Nós somos realmente, né, olha, esses homens, eles vão ter que. Não, mesmo que eles venham muitas vezes a mais, eles nunca chegarão à nossa potência, eu estou te falando. É, Não que eu estou falando de ser arrogante, é diferente, meu, é. é, eu entendo Quando o homem perfeitamente. vai estar amamentando, escutando uma live e ainda tendo que participar e com a preocupação em fazer, meu, É, meu, é. E é bonito isso, porque eu acredito nessa rede, sabe? A gente, como mulher, quando a gente se cura, quando a gente se apoia, a gente faz isso, a gente cria filhos que são mais saudáveis. E assim a gente vai perpetuando e melhorando esse ecossistema todo que a gente vive, né?
Então, de fato, eu entendo quando você fala isso. Nós, mulheres, temos essa potência, sim. A gente tem esse poder de mudar Tem. uma realidade inteira, de uma geração inteira, porque é isso. Se a gente, como mulher, como mãe, tem essa relação com a futura geração, a gente tem esse poder de mudança, sim, né? Exato, exato. Bacana, bacana. Meus amores, muito obrigada, Rô, Isha, obrigada por vocês, né, estarem aqui para a gente fazer esse nossa última aula nesse dia 22 de setembro, que é o dia do início da primavera. Então, eu desejo de coração que todas as flores floresçam na vida de vocês, flores muito cheirosas, coloridas, saborosas, deliciosas, muitos frutos positivos nesse novo ciclo. Para você também, linda. Obrigada, Rô. E a gente se vê daqui um mês praticamente lá no Retiro, né? Perfeito. Ah, só para deixar registrado para quem for assistir depois, ainda tem poucas vagas, mas ainda tem vagas para o Retiro de Primavera, no Retiro Florescer, que vai ser em Santa Catarina, 14, 15 e 16 de outubro, né? Que eu e a Guita ali vamos conduzir. Quem quiser mais informação, fala com a gente. Um beijo, Lá. Beijo. boa Tchau. noite. Tchau, tchau.